Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, podemos dizer que a pandemia nos deixará como herança a centralidade da internet na nossa vida social? Lila, sua pergunta me faz lembrar que há 10 anos atrás a revista Wired chegava às bancas com uma capa muito perturbadora. A capa tinha como chamada The Web is Dead e remetia a 2 artigos de autoria do Chris Anderson e do Michael Wolff, editores da revista. Os coveiros da internet eram as redes sociais, os aplicativos e a alta concentração de serviços em algumas poucas empresas. Os autores mostravam como a virada da Web 2.0 configurou um sistema em que o centro de interesse das empresas migrou do conteúdo para a tecnologia em si. É importante ter em mente que o que nós chamamos de Web 2.0 não remete à emergência de um novo protocolo de internet, mas remete a uma nova arquitetura de informação que viabiliza outros usos da internet. Ao invés de ser apenas um gigantesco arquivo de páginas, ou seja, de conteúdo disponível para consumo, a internet passa a funcionar como plataforma baseada em bancos de dados para desenvolvimento e criação, sem demandar grandes repertórios tecnológicos dos usuários. Mas isso não democratiza a internet? Não é bem assim, Leila, porque o sistema que promete a era do conteúdo gerado pelo consumidor entrega uma concentração sem precedentes nas mãos de algumas poucas empresas. Porque se é verdade que esses bancos de dados facilitam o acesso por muitos, é também verdade que a conexão de tantos sites como existem hoje na internet só é possível através de grandes centros altamente conectados e operados automaticamente. E isso apenas gigantescas empresas de grande porte, como o Facebook, o Twitter, a Amazon, o Google, têm capacidade de manter. Então, a facilidade de uso é a razão de ser do sucesso desse modelo, mas é também o que converteu a internet num espaço povoado de cidadelas fortificadas, onde as pessoas vivem dentro de alguns poucos sites e serviços populares dominantes. A experiência de isolamento social determinado pela Covid-19 consolida esse modelo, evidenciando que uma das questões centrais do pós-pandêmico é pensar formas de reocupar os espaços informacionais. Afinal, eles são constituintes da nossa vida social e não só refletem, como também acirram as desigualdades do mundo real em que nós estamos. Bom, eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? TikTok. TikTok é o nome de um aplicativo, de uma rede social que mobiliza principalmente crianças, adolescentes, jovens adultos já nem estão tão dentro dessa moda assim. Quanto mais velha a pessoa, menos ela sabe do TikTok. Pois é o TikTok, esse aplicativo que conquista as emoções e principalmente a atenção de cada vez mais gente no mundo todo, é um aplicativo chinês
que, segundo o presidente Donald Trump, representa uma ameaça à segurança nacional americana. Os usuários ativos mensais no aplicativo Android, LinkedIn e TikTok, entre 10 e 19 anos, obviamente crianças, jovens, adolescentes, são poucos o que tem conta no LinkedIn, dá 5%. No caso da faixa etária 10 a 19, que está no TikTok, já são 32%. 32%. Jovens adultos, entre 20 e 29 anos de idade, no LinkedIn, 31%. Mas no TikTok ainda são 28%, até os 29 anos de idade. É só realmente quem tem mais de 30 anos de idade, que está mais no LinkedIn do que no TikTok. Portanto, é um contingente muito significativo de crianças, de jovens que vão influenciar as tendências de opinião, podem inclusive influenciar dentro de casa, nas discussões, quem é o dono do TikTok. Será que a Microsoft passa a ser dono da TikTok? Professor, o que isso representa? O tema é um tema comercial, é um tema político, é um tema jurídico, mostra que os aplicativos e as redes sociais tornaram-se a nova esfera pública, e uma esfera pública controlada por empresas privadas. O valor dessas empresas são empresas feitas basicamente de redes digitais, ou seja, infraestrutura de telecomunicações, bases de dados com Big Data e uma capacidade de inteligência artificial para gerar receitas publicitárias a partir do fluxo de informação. A questão que se coloca a partir desse momento em que a própria sobrevivência de vastas camadas da sociedade dependem realmente das redes sociais funcionarem, a grande questão que vem tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em qualquer lugar do mundo hoje é, afinal, como seria possível usar a internet para a inclusão social? Como seria possível usar a internet de fato para uma nova economia, o que eu chamo de economia, onde a literacia, o letramento, a alfabetização, a educação, a cultura seriam forças produtivas reconhecidas e valorizadas, e não apenas a atenção passiva de massas de desempregados. Há uma diferença grande de modelo de negócios quando se fala de sociedade, de serviços para a sociedade ou, no caso da internet, de redes sociais. Essa perspectiva, que pode ser pública ou privada num espaço que é eminentemente público, essa perspectiva precisa ser devidamente discutida. Tem sido pouco discutida, tanto do ponto de vista da concentração econômica, quanto do ponto de vista dos efeitos sobre a própria sociabilidade. Fala-se muito de fake news, mas por trás do fake news pode ter uma sociedade fake, redes sociais que expressam muito mais os objetivos de ganho de empresas que são grandes conglomerados privados do que as reais necessidades e possibilidades de resolver os nossos problemas com diálogo, informação e comunicação. Semana que vem voltamos com mais comentários sobre tendências em tecnologia, economia e política no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, iniciativas de colaboração entre jornalistas e veículos de imprensa não são novidade, apesar da cultura historicamente competitiva da nossa profissão. Mas esse tipo de iniciativa vem ganhando fôlego nos últimos tempos? Sim, não é uma novidade, tem se intensificado e eu acredito que isso vai aumentar muito por causa da pandemia. Muito recentemente, diversos jornais e veículos informativos de estados americanos, por exemplo, se reuniram em New Hampshire, é uma dessas situações, para fazer coberturas juntos sobre a questão da Covid-19 e as suas consequências. Então, jornais e veículos pequenos, de pequenas cidades do pequeno estado de New Hampshire, conseguiram e têm feito uma cobertura bastante elogiável
das questões da Covid-19 e tem, inclusive, conseguido ajudar a fortalecer políticas públicas e a questionar as autoridades do Estado sobre como elas têm se comportado em relação ao combate ao vírus. Aqui mesmo no Brasil, nós vimos e temos acompanhado com interesse e satisfação a união de diversos jornais importantes, como Folha, Globo, e portais como o UOL e o G1, para fazer o trabalho que o governo federal se recusou a fazer, de contar os casos e contabilizar e totalizar os casos de morte e de infecção com a Covid-19. Os jornais, então, têm unido seus esforços, os seus recursos, que são cada dia mais reduzidos, para prestar serviço público. Como você disse, isso não é uma novidade. Uma das mais famosas agências de notícias da história, a Associated Press, ela começou num esforço desse tipo. Ela começou com jornais que tinham dificuldades de manter correspondentes em locais longínquos das suas sedes e que resolveram pagar conjuntamente correspondentes que escrevessem para todos os jornais de uma só vez. E mais recentemente, você tem visto situações muito bem-sucedidas, como a dos jornais, o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, que produziu histórias, matérias muito importantes, como a dos Panama Papers. Outra mudança que vem ocorrendo em meio à pandemia é o fechamento definitivo de redações físicas. Isso também é uma tendência? Essa é uma outra tendência, mas essa eu acho que não é tão positiva para o jornalismo. Há um grande número de jornais e de instituições jornalísticas que estão não só diminuindo o tamanho das suas redações, como deixando-as em parte e até totalmente. Um dos grandes icônicos jornais americanos, o Daily News de Nova York, anunciou recentemente que vai simplesmente fechar a sua redação num prédio que é um prédio muito simbólico em Nova York para o jornalismo. Foi o prédio que inspirou o jornal The Daily Planet, da série do Super-Homem, foi o prédio onde foram rodados diversos filmes sobre jornalismo, e o Daily News, que é um jornal sensacionalista, é um jornal tabloide, mas é um jornal no seu gênero de grande qualidade, ele é um ícone mesmo do jornalismo americano. Eu lamento que isso ocorra e que provavelmente continue a ocorrer, porque, na minha opinião, jornalismo é, acima de tudo, um trabalho de equipe. E me parece que esse isolamento a que os jornalistas estão sendo obrigados durante a pandemia, se ele se tornar uma coisa permanente, vai prejudicar a qualidade do produto, como já tem prejudicado, a meu ver. Os jornalistas precisam conversar entre si, precisam ter contato pessoal, precisam ler as matérias uns dos outros, dar opinião, fazer correções, sugerir novos ângulos. Não acredito que jornalismo feito individualmente, à distância entre os colegas de redação, possa ter a mesma qualidade do que o jornalismo tradicionalmente teve, com todos trabalhando juntos numa mesma redação. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O planejamento urbano pode contribuir com as ações da saúde? Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa coluna que focaliza saúde humana e meio ambiente. Eu acho que eu tenho que fazer um pequeno esclarecimento, talvez um pedido de desculpas, porque tenho centrado muito as minhas colunas no ambiente urbano. Apenas me justifico, primeiramente pelo fato de que o mundo está cada vez mais urbanizado e existe uma concentração humana sem precedentes nas cidades.
E assim, as cidades é que determinam a organização das cidades, a contagiosidade, a proximidade das pessoas, a poluição, os resíduos no esgoto, a contaminação das águas, sempre fazem com que seja nas cidades que exista uma interação entre fatores que potencialmente agravam a nossa saúde e nós, seres humanos que habitamos em cidades cada vez mais condensadas, compactas e densamente povoadas. Como vocês sabem, eu sou médico, né? E talvez a medicina possa fazer algumas medidas preventivas, mas cada vez mais estou convencido de que o planejamento urbano determina uma importante parte, uma fração significativa do nosso adoecimento. E é interessante como o planejamento urbano e o diálogo com as áreas de saúde, ele não ocorre ainda de forma fluida, especialmente no nosso país. Eu estou propondo, talvez, que devam existir métodos para a aproximação dos gestores, dos planejadores, dos profissionais da saúde, porque há coisas que nós não conseguimos prescrever. Transporte decente, saneamento, esgoto, condições de vida para que as pessoas possam usufruir um pouco daquilo que construíram nesses gigantes de concreto e asfalto. Professor, chegamos num momento de grande desafio para a vida humana? É talvez o momento de criar um urbanismo sanitário ou estudar um pouco a biologia das cidades para que a gente possa evitar cenários como nós estamos passando hoje, onde pela sua própria dinâmica, a cidade, como foi construída, não permite que nós nos protejamos de um agente infeccioso de alta contagiosidade, mas especialmente afetando as pessoas menos favorecidas. É um enorme desafio, mas também uma grande oportunidade. Talvez, e me perdoem por ser um pouco centrado na saúde, a saúde e a qualidade de vida deveriam ser o elemento integrador de todas as políticas urbanas. Que a intensidade da crise, o sofrimento provocado por ela, faça e tenha força para transformar um sistema de gestão baseado, num desenvolvimento econômico, contemplem simultaneamente a qualidade de vida e a saúde das pessoas que habitam nas nossas cidades. É isso que eu tinha para hoje. Agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade de estar falando com vocês. Um abraço. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Professor Fará destaca a relevância do bem-estar físico e mental conquistado por meio da prática da atividade física e que tanto tem ajudado no enfrentamento de tempos difíceis, como dessa da pandemia. Porém, ele faz um alerta: as pessoas estão se descuidando da proteção e do distanciamento físico, e lembrou dos 9 jogadores de futebol de um time profissional que recentemente testaram positivo para a Covid-19. Olá, ouvintes! Desde o início desta pandemia, evidenciamos nesta coluna semanal a preocupação com o bem-estar, através da prática da atividade física e de outras que nos trouxessem essa condição saudável para que enfrentássemos esses tempos difíceis do isolamento social. Além dos efeitos que o isolamento social tem sobre nossa saúde, recebemos informações diárias do número de infectados, de curados e, infelizmente, do número de mortos que passou de 100 mil pessoas. Todos nós desejamos que essa situação acabe logo, para que voltemos às nossas atividades cotidianas. Temos insistido nessa coluna que, mesmo com a flexibilização realizada pelo Estado, amparada pela área da saúde, a pandemia não acabou e devemos nos precaver, evitando aglomerações e usando máscaras. Com a liberação para a prática da atividade física em vários espaços, inclusive as competições esportivas, estamos vendo que a transmissão do vírus ainda continua muito forte.
Foi divulgado em vários meios de comunicação que neste final de semana um time de futebol profissional, antes de entrar em campo, 9 jogadores titulares atestaram positivo para a Covid. E lembro que é um ambiente controlado, um número pequeno de atletas e há um monitoramento médico constante. Também friso aqui que jogadores ficaram aglomerados e sem uso de máscara em campo comemorando o campeonato e a torcida fazendo a mesma coisa, repetindo essa postura. Se usarmos esta lógica para as pessoas que estão praticando atividade física nas ruas e nos parques, a preocupação é ainda maior. Dependendo do horário, é impossível evitar essas aglomerações. A atividade física é recomendada sim e deve ser praticada, mas não podemos esquecer dos cuidados que devemos ter neste momento, que é crítico. A atenção deve ser redobrada porque tem mais gente na rua. Professor, que orientação você reforçaria sobre os cuidados de proteção? Como já comentamos em colunas anteriores, as pessoas têm que mudar a postura, uma postura de respeito ao outro, principalmente os mais jovens, porque se contraírem a doença, às vezes são assintomáticos ou apresentam sintomas muito leves, mas todos transmitem, friso isso, todos transmitem. Nesse caso do futebol, esses 9 jogadores jovens provavelmente tiveram contato com outras pessoas e o risco de ter infectado cada uma delas é de 3 pessoas. É assim que se transmite. Os vírus se espalham dessa forma e o número de óbitos vai aumentar. Enfatizo que devemos praticar sim atividade física, mas devemos respeitar as normas de segurança, principalmente o distanciamento, a higiene e o uso de máscaras, mesmo na prática da atividade física. Já discutimos esse assunto aqui. E termino dizendo que a percepção do bem-estar também é sentida quando respeitamos o outro. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. A partir da pandemia do coronavírus, nem tudo é má notícia. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas e vão permanecer entre nós? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. No meio dessa tragédia global que se abate sobre a cabeça de todos nós, em particular aqui no Brasil, mais de 80 mil vítimas do coronavírus, a gente começa a ter um pouco mais, claro, as tendências, em especial ligadas à tecnologia, que podem se realizar um pouco mais à frente, à medida em que a gente consegue, que os países e a população consiga avançar para quebrar, para superar a atual situação. Ninguém sabe quando, mas em todo caso, algumas pesquisas já começam a notar e enviar sinais do que pode efetivamente ser mais desenvolvido e dar um salto muito grande. Então veja, por exemplo, acabou de ser realizada uma pesquisa muito grande, com mais de 5 mil respondentes em 12 países, inclusive o Brasil, exatamente procurando entender por que as pessoas estavam procurando mais os meios digitais, né, em especial a inteligência artificial, mas aquelas que não precisam do toque, né, são comandos de voz, né, são assistentes de voz, exatamente por conta da pandemia. E há um aumento muito significativo do uso desse tipo de ferramenta, desse tipo de equipamento de voz, e as pessoas afirmam claramente que elas estão usando esse tipo de equipamento por conta das medidas de proteção, das medidas sanitárias que foram desenvolvidas pelo mundo todo. E elas tendem a continuar usando, mesmo após o encerramento dos lockdowns ou das quarentenas ou do distanciamento físico. Porque o vírus veio para ficar, mesmo que haja vacina, muita gente ainda vai ser infectada, como acontece com outros vírus
pelo mundo afora. O que é interessante aqui, mais de 54% das pessoas entrevistadas dizem que se utiliza de alguma maneira de algum mecanismo de inteligência artificial no seu dia a dia. Veja vocês, a Suécia, o Brasil e os Estados Unidos foram os países que atingiram os índices mais altos. São países que já estão usando esse, que em inglês chama-se contactless, né, non-touch, essas interfaces que não precisam do toque, né, do toque físico, mas se utilizam da voz, exatamente para conseguir alcançar os resultados que espera. Professor, onde estão sendo aplicadas na prática essas tecnologias hoje? Então isso pode ser encontrado nos robôs que estão fazendo entregas de comida em alguns países. São lojas que desenvolveram processos de digitalização dos seus showrooms, então há um detalhamento e uma melhoria da qualidade daquilo que é mostrado, desde automóveis até eletrodomésticos, né? Ou mesmo a utilização de óculos de realidade aumentada que consegue identificar a temperatura das pessoas ou perceber algum sinal mais agressivo ligado à Covid em transporte público, por exemplo. São vários países que se utilizam disso. Então essa é uma tendência forte, é bem possível que tenha vindo para ficar. Na França, exatamente, já há robôs que fazem perguntas para as pessoas de como elas estão se tratando, né? Então esse é um campo de atuação que certamente vai receber um impulso muito grande no próximo período. A USP está criando o Centro de Inteligência Artificial, financiado pela FAPESP, pela própria USP e pela IBM, e essa é uma das áreas que podem dar bons frutos para todos. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.